Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos ver ondas, ainda agora quarta aula. Ondas periódicas, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então temos aqui ondas periódicas. São ondas que se repetem em intervalo de tempos iguais. Então, no caso, tem que ter uma fonte para gerar sempre o mesmo pulso, a mesma onda, em intervalo de tempos iguais. Então, vamos identificar os elementos de uma onda agora. Então você tem uma fonte, você tem uma corda, e nesse caso aí, um extremo da corda ela é fixa, tá bom? Então vamos lá. Então é uma onda sem haver ainda a reflexão. Isso aí é a onda incidente. Então são alguns pulsos que foram gerados e eles estão indo na direção do outro extremo fixo. Então vamos lá. Então, nesse caso, na configuração em relação às características da onda, nós temos inicialmente, olha, importante, a amplitude, que é a distância do ponto de equilíbrio, que é essa ponta que se a onda ela não tivesse na corda, a corda estaria, no caso, na horizontal, esse ponto para um dos extremos, vamos chamar de amplitude, tá bom? Então, a distância entre o ponto de equilíbrio e um dos extremos é chamado de amplitude. Tá aqui, amplitude. Vamos lá. Então temos também outro ponto aqui para a gente saber o que representa. Esses pontinhos aqui, ó, na parte superior da onda, parte mais alta. Vamos chamar de crista, tá bom? Então esse ponto na corda aí, ó, que nós temos aí o pulso em movimento, esse ponto vamos chamar de crista. Temos também a parte mais baixa da corda aqui, ó, em relação ao ponto de equilíbrio. Vamos chamar de vale, tá bom? Vale. Então, temos já a amplitude, temos a crista, temos os vales. Aí nós temos duas cristas, dois vales e a amplitude da onda. Agora temos também algo chamado de comprimento de onda, que pode ser a distância entre duas cristas consecutivas, tá bom? Uma após a outra. Você tem aí o que se chama de comprimento de onda. Vai ser representado pela letra lambda, tá bom? Que é como se fosse um Y de cabeça para baixo. Então, a distância entre duas cristas vai ser o comprimento de onda, o comprimento da onda. Pode ter várias cristas, mas basta saber a distância entre duas consecutivas, que já é o comprimento de onda. Mas se não tiver crista, como é que eu faço para encontrar? Você pode encontrar também através da distância entre dois vales consecutivos. Também é comprimento de onda. Vamos lá, e se não tiver na configuração, no desenho, duas cristas e dois vales, você pode saber também pelo comprimento entre dois pulsos consecutivos, que é um pulso positivo e um pulso negativo. Dois pulsos. Então aí também nós temos um comprimento de onda. Então nós temos aqui, a grosso modo, três modos de você encontrar o comprimento de onda, tá bom? Que pode ser a distância entre duas cristas, entre dois vales, ou a distância, o comprimento de dois pulsos, comprimento na horizontal, beleza? Vamos ver os exemplos, tá bom? Vamos lá. Olha lá, relação entre a velocidade e o comprimento de onda. Para isso, vamos usar lá o movimento retilíneo e uniforme, para a gente fazer uma relação bem básica, para você visualizar melhor. Então lembra, no movimento retilíneo e uniforme, você tinha a distância igual a velocidade vezes o tempo, tá bom? Então nós temos aqui distância percorrida, você tem a velocidade constante e você tem o tempo no deslocamento, nessa distância percorrida. O pulso, quando ele se desloca, aquele pulso, quando ele sai de uma crista para outra, a gente pode relacionar com o comprimento de onda, foi o que nós já vimos. A distância entre duas cristas equivale ao comprimento de onda. E aí vai ser o próprio ΔS. Então podemos relacionar a distância percorrida do pulso, né, num certo trecho, como comprimento de onda. Em relação a esse comprimento de onda, nós temos também o período, tá bom? Então, o tempo, ΔT, lá do movimento retilíneo uniforme, vamos relacionar com o período. Então, temos o ΔS como comprimento de onda, o ΔT, o período. Então, nós temos aqui, olha, relacionando ΔS, velocidade, ΔT. Agora, em vez de ΔS, vai ficar o
comprimento de onda. Em vez de ΔT vai ficar o período. Então nós temos uma função do comprimento de onda em função do período. Mas como período e frequência são inversamente proporcionais, também poderemos ter velocidade sobre a frequência, tá bom? Então temos duas relações de velocidade com comprimento de onda, que pode ser em função do período ou em função da frequência, tá bom? Beleza? Então agora sim, vamos ao exemplo. Olha lá. Temos as figuras representam um trecho da propagação de uma onda numa corda. Determine o comprimento de onda e sua amplitude. Aqui nós vamos só aprender a visualizar e dizer quanto é o comprimento de onda, quanto é sua amplitude, tá bom? Então vamos supor que isso aqui é um trecho de propagação de uma onda em uma corda. Letra A. Temos essa figura e é dado o comprimento de um extremo ao outro no valor de 1 metro. E é dado também a distância entre o ponto mais baixo dessa corda e o ponto mais alto, valor de 0,8. E aí, qual é o comprimento dessa onda? Lembrando que o comprimento de onda pode ser o comprimento na horizontal de dois pulsos consecutivos, no caso aí é um pulso positivo e um pulso negativo. Então, visualizando, como já tem a distância, o comprimento de dois pulsos, 1 metro, então o comprimento dessa onda é 1 metro. E a amplitude? Amplitude é a distância do ponto de equilíbrio para um dos extremos. Se tudo é 0,8, a distância entre o ponto de equilíbrio para um dos extremos vai ser 0,4 metro. Então, o comprimento de onda vai ser de 1 metro e a amplitude vai ser de 0,4 metro, ou 40 centímetros. Tá bom? Tranquilo? Facinho, né? Vamos para a próxima, então. Letra B. Temos essa figura e temos o comprimento de um pulso aqui, ó, 1,5 metro. E aqui nós temos a distância do ponto de menor nível para o maior de 1,2 metro. E aí, qual é o comprimento de onda? Bem, comprimento de onda pode ser o comprimento na horizontal de dois pulsos. Se um pulso é 1,5 metro, então 2 pulsos dá quanto? Isso, dá igual a 3. Então, o comprimento de onda, nesse caso aqui, é igual a 3 metros. E quanto é a amplitude? Bem, se de um extremo ao outro é 1,2, então a metade dá 0,6 metros. Isso mesmo, ou 60 centímetros. Então, determinando apenas pela figura, encontramos o valor do comprimento de onda. Beleza? Letra C. Temos essa figura aí, ó. E aí, é dado o comprimento de um extremo ao outro dessa figura, o valor de 2 metros. E ela também a altura total de 1 metro. E aí, qual é o comprimento dessa onda? Pense, vamos lá. Quanto? Que? Isso. Aí nós temos olha, a distância entre dois vales, tá bom? A parte mais baixa lá da onda. A distância entre dois vales dá 2 metros. Então, o comprimento dessa onda é igual a 2 metros. E qual é a amplitude? Isso mesmo, 0,5 ou 50 centímetros. 0,5 metro ou 50 centímetros. Tá bom aí? Tranquilo? Mais uma? Então vamos. Temos essa figura aí, olha. E a distância de um extremo ao outro igual a 6 metros. E aqui a altura total, 12 metros. Agora esse aí complicou um pouco, olha. Complicou um pouco. Qual é o comprimento da onda aí? Qual é o comprimento de onda dessa representação? Vamos lá. Quanto? Pode chutar. Não tenha medo, não. Quanto? Que? Olha lá. Vamos imaginar. Do ponto de equilíbrio para um dos extremos, você tem quantos pulsos aí? Você tem 3 pulsos, não é isso? Olha.
tem um pulso negativo, um pulso positivo e um pulso negativo. Então, se nós temos 6, qual é o comprimento de um pulso apenas? Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, cada pulso tem um comprimento na horizontal de 2 metros, olha, porque dá 2 metros, mais 2 dá 4, mais 2 dá 6. Comprimento de onda é o comprimento de 2 pulsos. Então, nesse caso aqui, o comprimento da onda vai ser 4 metros, porque cada pulso são 2 metros. Então, basta saber o valor de 2. O valor do comprimento na horizontal de 2 pulsos já dá igual a 4 metros, tá bom? E a amplitude eu creio que você já está bem seguro, ó. No caso aqui vai ser igual a 1 metro, beleza? Olha lá, o último aqui. E aí essa configuração tá complicada agora. Ia dar do tamanho total de 14 metros. E o tamanho aí na vertical, 6 metros. Então, eu espero que pelo menos a amplitude você já esteja craque. Aí, olhando, dizer que vai ser 3 metros. Beleza, amplitude. E qual é o comprimento dessa onda aí? Porque muitos exercícios de onda já vê uma configuração e nem pede qual é o comprimento da onda. Ele pede às vezes frequência, período, a velocidade. O comprimento da onda você tem que determinar de cara logo, tá bom? Então aí, como é que fica? Tá complicado, né? Qual é o comprimento dessa onda? Dá 7? Dá 8? Dá 4? 6? 10? Vamos lá. Para facilitar, nós vamos fazer um cálculozinho, tá bom? Vamos pensar o seguinte, ó. Quantos pulsos tem aí? Tem 1, 2, 3. 3 pulsos. São 2 pulsos negativos e um pulso positivo. Mas tem mais uma partezinha de um risco ali, ó. Então a gente pode dizer que são 3 pulsos e meio, olha. Então, podemos fazer o seguinte, ó. 3 pulsos e meio dá de quanto de comprimento? Dá igual a 14 metros. 3 pulsos e meio igual a 14 metros. Só que nós queremos saber quanto vale um pulso apenas, olha. Quanto vale um pulso? Vamos chamar de x, tá bom? Então vamos multiplicar, olha. Meio pelos extremos. 3,5 vezes x dá 3,5x, igual a 1 vezes 14 dá 14. 14 dividido por 3,6 dá quanto? Dá igual a 4 metros. Então, sabemos que um pulso vale 4 metros. Então, 2 pulsos, que é o comprimento de onda, vale quanto? 8 metros. Então, o comprimento de onda dessa letra E é igual a 8 metros. E a amplitude você já tem que estar seguro, tá bom? É igual a 3 metros. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro para você determinar, visualizando, qual é o comprimento de onda de um trecho de uma corda. Tá bom? Ótimo. Vamos adiante. Temos esse outro exemplo. A figura representa uma onda transversal periódica que se propaga nas cordas AB e BC, com velocidades V1 e V2, de módulos respectivamente iguais a 12 metros por segundo e 8 metros por segundo. Nessas condições, o comprimento de onda na corda BC em metros é... Perceba que vai haver uma refração aí, não é isso? O pulso vai passar da corda AB para a corda BC. Quando ocorre refração, o pulso, a onda, ela muda de velocidade, muda de comprimento de onda, mas não muda de frequência. Então a frequência ela fica constante. Tanto faz o pulso ou onda em uma corda, como onda luminosa, tanto faz. Na refração, a frequência permanece constante. Então temos o seguinte aqui, ó. A velocidade de A para B, chamou de V1, dá 12 metros por segundo. Nós temos o comprimento de onda, olha lá, ele nem fala em comprimento de onda de A para B. Mas nós já estamos craques, né? Isso, olha. No exemplo anterior, nós vimos como determinar o comprimento de onda. Olha lá, ele dá a distância de uma crista para outra. Olha. Essa distância de uma crista para outra, ele fala que é 1,5. Então, esse 1,5 é o comprimento de onda
da onda na corda AB. É a corda mais leve, a corda mais fina, tá bom? Então temos a velocidade, temos o comprimento de onda na corda AB. E ele deu também a velocidade na corda BC. Ele chamou de V2, 8 metros. E ele quer saber qual é o comprimento de onda na corda BC. Olha lá, a dica aqui, toda vez que houver refração, a frequência ela é constante. Olha lá, temos, em relação a comprimento de onda e frequência, temos essa relação aí, ó. Mudando a posição da frequência, a frequência vai ser igual a velocidade sobre o comprimento de onda. Olha. E vamos dizer que a frequência da onda no trecho AB é igual no trecho BC. É a mesma frequência. Substituindo, você vai ter velocidade V1, comprimento de onda no 1, vai ser igual a velocidade V2, comprimento de onda no trecho 2, que é BC. Fazendo a substituição, quanto é o V1? É igual a 12, dividido, quanto é o lambda 1? 1,5, igual, quanto é o V2? 8. E estamos atrás do comprimento de onda no trecho BC, que é o lambda 2. A gente vai fazer o seguinte, eu multiplicando meio pelos extremos, vamos ter 12 vezes lambda 2 igual a 1,5 vezes 8 dá 12. Então 12 dividido por 12 dá quanto? Dá igual a 1 metro. Então o comprimento de onda no trecho BC é igual a 1 metro. É a letra A. Tranquilo, né, senhor? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado do assunto. Se teve alguma dúvida, volta ao vídeo e veja novamente e depois refaça sozinho esses exemplos 1 e 2, tá bom? Aí depois você volta lá no vídeo e vê a resposta, porque aqui é por erro e acerto, acerto e erro, até você realmente estiver seguro do assunto. Então, para vocês, um abraço. Pessoal, valeu, hein? Tchau.